Oi, Gustavo. Oi. Fazendo um intervalinho, hein? Esse banco tá uma correria, a gente tem que aproveitar até os minutinhos de folga. É verdade. Gustavo. Fala, Carlos. Eu tô precisando de uma grana emprestada. Sim? Não é muito não. Quanto? R$1.000. É que eu extrapolei no meu cartão de crédito e você sabe como que é, né? No final do mês, quando veio a fatura, vixe, foi um susto. Sei. E quando você poderia me devolver esse dinheiro? Daqui um mês, pode ser? Pode ser. E qual vai ser a taxa de juros? Juros? O tema da nossa aula de hoje é a importância da matemática financeira. No exemplo que acabamos de ver, claro que essa é uma discussão que cabe a eles resolver. Mas na aula de hoje, nós vamos examinar a questão referente ao valor do dinheiro no tempo, aos investimentos e às aplicações dos recursos. Vamos ver por meio de exemplos que no dia a dia das pessoas e das empresas, problemas como este que acabamos de ver são corriqueiros e serão muito melhor resolvidos se usarmos os instrumentos da matemática financeira. Por meio de exercícios, por meio de diagramas, por meio de alguns cálculos, podemos simplificar questões mais complicadas e atingir os objetivos da tomada de decisão mais adequada. Vamos continuar vendo o desenrolar da história. Carlos, amigos, negócios à parte. Se eu for aplicar esses R$1.000 em uma caderneta de poupança, daqui um mês eu tenho pelo menos R$6 a mais. Qualquer lugar que você for pedir um dinheiro, eles vão te cobrar uma taxa de juros. Pode ser. Tudo bem, eu acho que você tem razão. E esse valor não é tão alto assim também, né? Eu te pago então, R$1.006, pode ser? Pode ser. Vamos ver agora o valor do dinheiro no tempo. Como vimos nesse exemplo, que se ele aplicasse R$1.000 na caderneta de poupança e outra aplicação financeira, ao final de um mês, ao final de um certo tempo, ele teria mais recursos. Por que então emprestar ao amigo sem cobrar-lhe juros? Claro que essa é uma questão que eles deveriam decidir entre eles, mas, sobre o ponto de vista da matemática financeira e sobre o ponto de vista de finanças, percebemos que R$1 hoje não significa a mesma coisa que R$1 amanhã, e nem R$1 daqui a um mês ou daqui a um ano. O valor do dinheiro muda ao longo do tempo. Essa é uma percepção bastante importante e nos mostra por que nos negócios, por que no dia a dia devemos saber fazer cálculos que nos permita tomar decisões mais adequadas, que nos permita fazer aplicações mais rentáveis, que nos permita fazer com que as nossas finanças pessoais caminhem de forma mais tranquila. A matemática financeira nos apresentará instrumentos capazes de calcular a relação entre o valor do dinheiro e o tempo. Vamos ver agora a taxa de juros. A taxa de juros é o preço cobrado pelo capitalista pelo uso do dinheiro ao longo do tempo. Ela é expressa em forma percentual. Por exemplo, se a taxa de juros for de 1% ao mês, isto quer dizer que sobre um montante, por exemplo, de R$100, será cobrado R$1 a cada mês, enquanto durar este empréstimo ou esta aplicação. A taxa de juros representa, então, o preço de uso dos recursos na economia. Naturalmente, a sua aplicação depende de alguns aspectos técnicos que vamos examinar ao longo dessa aula. Mas é importante lembrar que há um relacionamento direto entre a taxa de juros e a saúde da economia, e as suas finanças pessoais, e as finanças das empresas. Veja bem, quanto maior o risco de uma aplicação, normalmente maior a taxa cobrada. O que é a inflação? A inflação é perda de capacidade aquisitiva da moeda. Ou seja, para manter o valor do dinheiro constante ao longo do tempo, a taxa de juros de remuneração tende então a ser maior. Os agentes econômicos cobram então um preço pelo uso dos recursos, dependendo da situação geral da economia e também do risco do tomador. Por exemplo, uma empresa
respeitada, com grande saúde financeira, normalmente obterá uma taxa de juros proporcionalmente menor do que uma empresa pequena com mais riscos. Essa taxa será, no entanto, maior do que as taxas para as pessoas físicas. Assim, pode-se construir uma estrutura a termo de taxa de juros, ou seja, um esquema que mostra qual é a taxa de juros cobrados pelos agentes econômicos na medida em que o tempo ou prazo das aplicações se alonga. Normalmente, o formato dessa curva é ascendente, ou seja, quanto maior o prazo de aplicação, maiores devem ser as taxas cobradas. No entanto, nem sempre isso ocorre. Muitas vezes, nós podemos ter formatos de estruturas de taxa de juros lineares ou flat, ou mesmo invertidas. Quando os agentes econômicos observam que as taxas de juros devem cair à medida que o tempo passa, a estrutura a termo da taxa de juros se inverte, torna-se uma estrutura descendente. Existe uma relação íntima entre o montante da taxa de juros e as incertezas na economia. Quanto maior a incerteza na economia, mais incerto se torna o recebimento dos empréstimos. Todas as vezes em que turbulências no mercado aumentam as incertezas ou que os agentes econômicos têm mais dificuldade de prever com acurácia o que acontecerá, as taxas de juros tendem a subir. São exemplos inúmeros na história. As crises econômicas do México, da Ásia, da Rússia, do Brasil, da Argentina, são exemplos em que, quando incertezas acontecem, as taxas se elevam. Mais recentemente, em uma série de crises corporativas, temos visto que as taxas embutidas nos títulos de captação de empresas como a General Motors, por exemplo, muitas vezes se elevam frente à incerteza na economia. Nesse caso dos títulos da GM, por exemplo, observamos uma elevação muito forte nas taxas de juros quando os mercados perceberam uma dificuldade no cumprimento das obrigações. Um outro exemplo que nos mostra a relação entre a taxa de juros e a incerteza no recebimento é a crise no mercado de mortgages, ou de hipotecas dos financiamentos residenciais. Na medida que os inadimplementos dos mutuários se eleva, a incerteza na economia se eleva e as taxas de juros cobrados para esse tipo de aplicação tendem a se elevar também. Da mesma forma, nos mercados de títulos corporativos, observamos que as taxas de juros cobrados para empresas dependem diretamente do rating de crédito dessas empresas. Quanto melhores os ratings de crédito, ou seja, quanto mais previsíveis essas empresas forem ao longo do tempo, melhores serão as taxas de juros das suas captações. Quanto menos conhecidas forem as empresas, ou quanto mais incertos forem os seus fluxos, maiores tenderão a ser as taxas de juros das suas captações. Como vimos, nos financiamentos, a taxa de juros está intimamente relacionada com o risco, ou seja, com a incerteza. Da mesma forma, nas aplicações ou nos investimentos, a taxa de juros dependerá do risco dos títulos envolvidos. Assim, quando você vai a um banco e busca alternativas de investimento, você poderá observar que aqueles mais arriscados, ou seja, mais incertos, normalmente oferecem uma remuneração melhor. Por outro lado, quando observamos títulos mais seguros, as taxas envolvidas normalmente são menores. Assim, quando você, por exemplo, for escolher entre CDBs ou RDBs
de bancos diferentes, você poderá observar que alguns deles pagam taxas significativamente maiores que outros. Se você examinar com mais cuidado a lista dos bancos que remuneram melhor, você observará que normalmente são bancos menores, são bancos menos conhecidos. Os bancos maiores, mais conhecidos, tendem a pagar menos pelos seus CDBs. Um exemplo é o caso do Banco Santos. Este banco remunerou muito bem os seus clientes ao longo de um certo período. No entanto, o Banco Central acabou por intervir nesse banco e os seus clientes não receberam pelos seus CDBs. Assim, ao examinar as aplicações disponíveis, há que se olhar muito bem a incerteza associada ao recebimento, ao resgate dessas aplicações. Quanto mais inseguros ou mais incertos forem os recebimentos das aplicações, maiores devem ser as taxas de juros exigidas. O regime de capitalização contínua, na realidade, nos permite sofisticar os modelos utilizados. Podemos verificar que em aplicações como derivativos ou gestão de risco, valerá a pena transformarmos os instrumentos de capitalização periódica para taxas equivalentes em tempo contínuo. Esse artifício nos permitirá modelar toda essa situação de uma maneira mais precisa e mais eficiente. Quanto ao regime de juros, vamos verificar que o regime de juros simples e o regime de juros compostos são extremamente importantes também. Na maioria das aplicações financeiras em mercados, se utiliza o regime de juros compostos. No entanto, para que possamos entender o funcionamento desses mecanismos, há que se examinar os dois regimes. Examinamos nessa aula os conceitos introdutórios sobre matemática financeira. Mostramos, por meio de exemplos, quão motivador pode ser o estudo desse tema. O conceito de taxa de juros, o conceito sobre fluxos de caixa, o conceito sobre regimes de capitalização e regime de juros são muito importantes no nosso dia a dia. Para complementar a aula de hoje, eu sugiro a vocês que leiam os cadernos econômicos dos jornais da sua cidade, para examinar melhor o impacto dos juros no seu dia a dia. Também sugiro que você examine as ofertas das lojas em termos de parcelamento das suas compras a crédito.